Olá pessoal, estamos aqui para uma live especial sobre 2026. Chegando ano novo, chegando mais um time especial, uma live importante sobre o ano de 2026, com transições, com momentos importantes aí a observarmos, mudanças marcantes de ciclos. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, bom mês, bom semestre a quem assistirá ao longo do dia, do ano, da semana. Boa noite, Flávia, Cris, Juliana, galera que nos acompanha ao longo do ano. Estamos aqui para abordarmos um time, um passo a passo, um apanhado desse 2026. Já tivemos prévias em 2025, né? Já tivemos prévias importantes e interessantes do que vai acontecer no ano de 2026 em 2025. Abrange aí a grande conjunção. Olá, Om Shanti! Tivemos a grande conjunção Saturno-Netuno, né? Muito babado para uma live depois. Não sei se vai dar tempo, Juliana. Vai dar tempo, nem que seja até o ano que vem. Então, temos aí movimentos, aí Saturno conjunção Netuno, temos uma conjunção, temos o ingresso de Saturno, de Netuno em Áries, já 26 de janeiro, né? Aqui a gente tem um apanhadinho nas nossas figurinhas, aqui ó, Saturno e Netuno, né? 26 de janeiro o Saturno entra em Áries, em fevereiro em janeiro Netuno entra em Áries, em fevereiro, 13 de fevereiro é o Saturno que entra em Áries. Então são condições que já marcaram o período de março a setembro, né? Maio a setembro de 2025. Os nativos de Áries, de Libra, né? O eixo Áries-Libra são os mais impactados, né? Porque é o eixo associado a Áries e Libra, a questão da individualidade, a questão do pertencimento, né? Do senso até de existência, das bases, das estruturas, né? Do senso de responsabilidade. Né? Quem souber o mapa, a casa de Áries, ela fica destacada com essa chegada de Saturno e Netuno já na entrada de 2026. Um aperitivo pôde ser visto na época de maio a setembro, mais ou menos, quando os dois tiveram esse movimento. Né? Olá, Ana Martins! Então, a dinâmica desses primeiros movimentos em 2025 vão marcar não só 2026, mas o estabelecimento do que foi ensaiado em 2025. Né? Então, isso é algo que a gente pode ter uma percepção importante. Né? Aliás, Netuno ele volta a Áries depois de 150 anos. Né? Netuno volta a Áries depois de 150 anos e Saturno volta a Áries, né? Na verdade, contando o tempo anterior a essa primeira chegada de 2025, né? Netuno não voltava a Áries há 150 anos. Né? E o Saturno não voltava a Áries desde aquele período 96 a 98, quando Saturno esteve por Áries. Tá? Então agora Saturno estará até 2028. Então vai de fevereiro de 26 a abril de 2028. Então essa grande conjunção ela volta a acontecer também depois de 35 anos. E em Áries, nesse começo de Áries, ela não acontecia há um bocado de tempo. Ó, há 36 anos ela aconteceu em Capricórnio e há 322 anos ela não acontecia em Áries. Então, essa grande conjunção, já ambos em conjunção com a minha... Pois é. Então, isso impacta as questões de onde ela acontecer, né? Então, quem tem Lua em Áries, como a Juliana Melo Lua, né? Quem tem Áries, vai todo mundo fazer conjunção com a minha Lua, 2 graus, casa 12 envolve aí
uma resiliência, uma necessidade de atenção com as questões do psicológico. Então a casa onde aconteceu, onde vocês verem o comecinho de Áries, dão margem para transições marcantes e as sinalizações que possam ter marcado esse meio de 2025 entre maio, junho, julho, agosto, quando os dois estiveram nesta posição. Né? Boa noite, direta e indireta, Ana. Então, nas casas aí que vocês mencionam, né? Por exemplo, casa 2 é o material, é o financeiro, a casa 8 ela envolve seguros, ela envolve as questões. Feliz Natal, direta e indireta, Ana. A casa, o ascendente é a identidade no sentido da imagem, da projeção, né? A casa 2, as questões materiais, a casa 3. A casa 3, curiosamente, ela é uma casa comercial, por exemplo. É uma casa associada a parentes, uma casa associada às nossas questões comerciais, caso a gente lide com elas. Casa 3 é papéis e documentos, né? Casa 4 é família, parte doméstica. Então, às vezes uma transição, né? Então, essa grande conjunção, ela tem esse fator de senso de realidade, digamos assim, do que a gente vive de experiências ou que a gente já pôde ter uma prévia nesse tempo de 2025, quando tanto Saturno quanto Netuno estiveram ali em meados do ano, entre maio e agosto, nos primeiros passos dele em Áries. Tá? Então, casa 4, vida doméstica, casa 5, entre tantos assuntos que a casa 5 pode envolver, parte de filhos, né? Parte finanças domésticas, autoexpressão, vida amorosa, pode ser colocada em xeque ou em assumir responsabilidades. O mesmo vale para a casa 7, que envolve vida 2, vida conjugal, né? Sócios e parcerias. Casa 8 é associado a não só pesquisas, caso associado a seguros, caso associado a finanças a dois, caso associado ao que a gente herda ou ao que a gente perde também, né? Então pode ter alguns contratempos. O aperitivo, uma demanda, um sinal pode ter sido percebido na época entre maio e setembro, quando os dois, tanto Saturno quanto Netuno, estiveram por ali, tá? Vai envolver a casa 2 do Brasil, então essa questão da parte econômica, né? Questões aí do Plutão do Brasil, a questão dos poderes, né? Ano eleitoral, então muita questão aí sendo agitada, né? Então esse é um ponto que a gente vai acabar percebendo aí ao longo do ano em relação as pautas atreladas a essa grande conjunção Saturno-Netuno. Casa 9, se for casa 9 de alguém, parte jurídica, temas de justiça, pendências burocráticas, questões de longo prazo em relação a viagens, a vida acadêmica, a formação, né? Casa 10, o profissional, a carreira, um upgrade, alguma transição importante. Casa 11, finanças que vem do trabalho, grupos, questões associadas a amizades. E a casa 12, como é de alguns, o lado, às vezes, da autorresiliência, das terapias, da espiritualidade, de um lado da saúde também. E outra coisa, Saturno e Netuno tem um contexto também que pode envolver alguma renúncia, algum sacrifício, coisas que a gente possa abrir mão, quando acontece na casa 12. Então, se isso foi vivenciado, algo já como aperitivo nessas casas que eu citei no meio de 2025, entre maio e setembro, né, essa grande conjunção tende a marcar, tende a ressignificar. Né? Mas é para o lado bom, para o lado ruim. Pois é para um lado desafiador, para um lado tenso. Só que o que acontece? Como ela já aconteceu, já deu uns sinais no meio do ano, né? O que pode vir a acontecer em 2026? É um embasamento, né? É um realinhamento da rota. Né? Digamos que houve um tremor de terra em 2025, com os dois já juntos, né? Um sacode. E 2026 é o
alinhar para o projetar a longo prazo, né? Então vamos supor, se houve uma boa adaptação com esse trânsito em 2025, o 2026 ele vem para ser posto à prova, né? Ser vivenciado com mais constância. Então é como se o 2025, essa conjunção, fosse uma espécie de transição, né? Então, se você observar num cenário político, social, né, as coisas que a gente sentiu, como o tarifaço, como as tensões da guerra, como as prisões, né, elas foram o alerta da coisa. O 26 é a consequência desses primeiros alertas, certo? Então, é como se fosse uma sequência do que vem para um longo prazo. Quando acontece um Saturno-Netuno, né? A 25 da dedicação para movimentar um novo caminho. Isso é um ponto. Para alguns, até pode ser positivo. Signos de Leão, Sagitário, eles tendem a se beneficiar com essa grande conjunção, porque são de fogo, especialmente os do começo do elemento fogo. Tá? Então, por exemplo, Leonino de julho, Sagitariano de novembro, né? Os arianos de março e os librianos de setembro são os que tendem a sentir mais impacto dessa conjunção. Né? Então, dedicação, disciplina, né? Então, esse é um ponto. Querendo ver o trailer de 2026? Por aí. Então, o trailer, na verdade, ele foi em 25. Né? Daqueles primeiros 5 segundos do filme, que você vê lá tudo acontecendo. Aí 26 já vem o rolo principal do filme. Tá? Então é isso. É uma grande conjunção importante para as questões associadas ao que vem para se estabelecer. Então, por exemplo, 35 em 35 anos, o que a gente vive a partir de 26 tende a se estabelecer para um longo prazo. Tá? Então esse é um ponto curioso, porque se você renuncia a alguma coisa nesse ano, é para sempre. Se você muda um contexto de espiritualidade, é para longo prazo. Se você muda uma carreira, algo para profissão, é para longo prazo. Né? Casa 8 às vezes pode envolver perda, sim. Casa 8 pode envolver resgate de algo que você lida num sentido material, financeiro. Né? Questão relacionamento, vida 2, casa 7. Então, são as posições, a casa onde acontece a grande conjunção, e ela é uma conjunção que ela ainda vai prevalecer pelo ano todo. Ela só fica mais exata no começo do ano, que é o choque da situação, é o ápice dela, digamos assim. Né? Olha lá, Juliana, ela foi um bom ano, mas trabalhei demais, Saturno pegou forte, cansada pra caramba. Então, aí cabe ver se a casa do trabalho, se a área profissional, ela está relacionada a essa conjunção também. Né? Então, se envolveu casa 10, se envolveu casa 6. Casa 6, quem tem áreas na 6 é saúde, é o ritmo, é a rotina, né? O trabalho. Meu ascendente Sagitário, mas sou fim, quer dizer que continua enrolado. Então, o ascendente Sagitário, no final, né? Então, provavelmente Estar com a Peixe e Áries, deve ser a casa 4, né? Porque esse é o começo de Áries, então é a vida doméstica, as questões do lar, do contexto familiar. Tá? Então, por aqui a gente já tem um ponto de partida da condição de 2026, que é essa grande conjunção acontecendo e que não ocorria. Então, as questões da individualidade, as questões de tensões e guerras ainda podendo marcar, é uma conjunção que marca muito o fator da autonomia, tem um sentido da presença, de se estabelecer com algo que a gente faça, opiniões, né, discussões, debates. Então a gente tende a lidar bastante com essa pauta de maneira muito efervescente. Né? Netuno em Áries muda os hábitos atrelados à música, a cinema, a streaming, né? Como a gente a gente vem também percebendo. Quando Netuno teve em Aquário, as questões tecnológicas ficaram muito mais customizadas, computadores. Quando Netuno foi para Peixes, transformou as questões de imagens, transformou as questões
coletivas, no sentido das percepções, né? Da forma da gente falar com as pessoas à distância. O Netuno ele é associado à imagem, ele é associado a essa questão da imagem num contexto coletivo, né? Por isso que boa noite, Dina. Por isso que as questões associadas a TV, a computador, a fala, a comunicação, o costume da tela ficou muito mais intenso. O Netuno ele ficou em Peixes de 2011 a 2025. Né? De 14 anos em Peixe, 2012 ali até 2025. Então imagina, né, o mundo de 2011 a 25 como aconteceu. Foi exatamente o tempo que a gente adotou as telas. Oi, Lidiane, abraço para BH. Então, isso agora com Netuno em Áries tende a marcar uma questão também diferente no modo da gente usar a questão netuniana. Né? As redes sociais, por exemplo, elas podem ganhar um corpo mais para maior autonomia, né? Gente trabalhando mais ou fazendo mais coisas com as redes sociais. Né? Na verdade, meu Insta é de 2011. Olha aí, direto, tá vendo? Então, já tem tempo, hein? Sim, acho que eu nem tenho isso, não. Não sei nem se tinha Insta direito nesses primórdios. Né? Então, a gente tem esse olhar, tá? Essa dinâmica da grande conjunção Saturno-Netuno. Então, em fevereiro ela é exata, né? Essa conjunção ela acontece depois de 36 anos, porque ela aconteceu em Capricórnio pela última vez e começou a ensaiar agora em 25, e em Áries depois de 300 e tantos anos, tá? Então vale este contexto. E aí, antes de falar de Urano em Gêmeos, vou dar um aviso que é as conjunções de Marte. Janeiro, a gente tem alguns movimentos marcantes que são as conjunções que Marte faz a cada 2 anos. Então, por exemplo, Marte faz conjunção com Sol e Vênus em Capricórnio, tá? Então, essa região dos 19 de Capricórnio, ela pode impulsionar questões. Então, pode estar atrelado a questões de longo prazo, como trabalho, questões de responsabilidade, questões para serem levadas a sério. Então, anotem essa região. Por isso que é importante fazer o mapa astral, né? Fazer a consulta com o astrólogo, porque o astrólogo ele não verá apenas a revolução solar, né? Como alguns um pouco viciados apenas da revolução, apenas, vou passar na Namíbia, né? Vou passar na Botsuana para ver se eu acho amor ou se eu ganho. O que adianta, né? Ele não vai escapar da conjunção de Marte, de Sol-Marte em Capricórnio. Né? Você não vai escapar das conjunções de Marte ao longo do ano. Né? Então, em janeiro, por exemplo, tem a conjunção Sol-Marte, e é um alinhamento que não vai ser apenas com Sol-Marte, mas vai ter participação de Vênus também. Né? Então, quando costuma astral, coisas da Moura, manda uma mensagem para mim depois que eu te passo os detalhes da consulta, tá bom? Então aqui, ó, conjunção Sol-Marte, 19 de Capricórnio, importante para decisões, para um upgrade nas situações à casa de Capricórnio no mapa astral. Né? Retorno de Marte, Juliana, então, questões da casa 8, atenção aí para não ter contratempos com a parte financeira, perdas, né? Tá, a conjunção Sol-Marte aí na entrada do ano pode envolver fatores também para quem tem retorno de Marte, a casa de Áries. Né? Então é um ciclo bienal. Então vale um olhar ali no começo de 23, onde teve a conjunção Sol-Marte também, porque no começo de 24, perdão, começo de 24, né? Então, nessa questão. Esse calor astral tem a ver com a explosão de sucesso. Esse calor, ele está soteropolitano, Tiago Cordeiro. É um calor soteropolitano meio aê, 2026, né? Então, 2026 chegando com esse alinhamento, ou essa trinca astrológica da conjunção Sol-Marte, vale um olhar para as questões de Capricórnio, na casa de Capricórnio.
Então envolve projetos, envolve questões associadas a poder, né? Associadas a poder, a decisões, a projetos a longo prazo. A casa de Capricórnio fica impulsionada, né? Então, por exemplo, para quem ou é de Libra, se for Libra de setembro, por exemplo, tem essa grande conjunção Saturno-Netuno, que pode impactar nas relações sociais, e a conjunção Sol-Marte, tensões aí no que envolver a individualidade, a tomada de decisões. Feliz Natal, Tânia! Então tem essa questão, né? Então, na verdade, direto e indireta, estamos falando de 2026, tá? Estamos aqui falando de 2026. Então, uma outra conjunção é a de Marte-Plutão em Aquário. Conjunção Marte-Plutão em Aquário, ela também acontece aí já por fim de janeiro também, tá? Finzinho de janeiro. Então, se eu fizer uma recapitulação, 27 de janeiro, né? Essa conjunção em Aquário, e também vai anteceder a um eclipse que também será em Aquário. Falaremos dos eclipses de 2026 também, tá? Falaremos deles. Então, essa conjunção Sol-Marte em Aquário, ela também tem um fator nas questões de individualidade, nas questões de grupos, de causas, de assuntos associados a senso coletivo, né? As questões atreladas a inovações. Né? Então, a casa de Aquário também tende a marcar essas épocas, né? Esse começo de ano ele tem uma sequência de conjunções de Sol-Marte, de Marte com Sol, de Marte com Plutão, que requer um olhar importante, que requer um olhar para decisões especiais também. Né? Então esse é um ponto que a gente precisa estar atento, né? Observando aí um tempo de decisões importantes. Alinhamento, tá? Uma espécie de trinca. Tá? Então a conjunção Marte-Sol, Marte-Plutão, marcando aí a região de Capricórnio, 19 de Capricórnio, depois o começo também de Aquário no final de janeiro. Então janeiro vale atenção com essas conjunções também, principalmente para decisões, para questões que envolvam tomada de decisões que envolvam assuntos a longo prazo. Vamos falar de Urano em Gêmeos? Vamos falar de Urano em Gêmeos. Deixa eu só situar aqui. Urano chega a Gêmeos mais para abril, tá? A gente já teve uma prévia de Urano em Gêmeos em abril. Pessoal, meu áudio tá bom aí para vocês? Vocês estão me ouvindo? Tem umas interferências aqui de zaps no meio da live. A galera tá um pouco ouriçada no fim de ano, né? Querendo atentar-se às previsões. Então, o que encontra o teu Sol, Juliana? O Urano, ele chega a Gêmeos em abril, tá? Então, esse é um outro dos movimentos mais importantes que a gente vem marcando como transição nesse período de 2026, né? Tava picotando um pouco, mas voltou, né? Tá. Continua picotando ainda, meu áudio tá bom? Então, Urano em Gêmeos, ele já teve uma prévia entre julho e outubro, né? Urano nas casas, primeiro Urano em Gêmeos, num sentido coletivo, ele abrange bastante essa questão da inovação. Urano volta a Gêmeos depois da década de 40, né? Foi a época... É bom para voz, o Urano no Sol da turma geminiana, né? Então os geminianos de maio, a princípio, eles tendem a sentir mais, porque é o começo da trajetória de Urano, tá? Mas de todo modo, foi a época lá dos anos 40 que as primeiras tecnologias de transistores, de comunicação, né? Que passaram a
a dar o formato para o rádio, né? Então, isso deve envolver muito as questões de educação, de ensino, de inteligência artificial sendo muito mais propagada. Vai ter inteligência. Vocês pensam que é só o chat GPT, né? Já tem aí a inteligência, vai ter inteligência artificial para medicina, inteligência artificial para química, inteligência artificial para correção de prova nas escolas, né? Você sabe que os streamings, né? O Spotify, ele recebe 30 mil músicas por dia de inteligência artificial. Não é de artista, é de inteligência artificial. Né? Tipo, você vai ver o gorilas aí da vida, que não é de ninguém, né? Parece 30 mil gorilas aí da vida, né? Tocando música. Então, Urano em Gêmeos, ele dá uma intensidade nas questões de comunicação, nas questões de tecnologia, nas questões educacionais. A questão comercial ela tende a ganhar uma aceleração muito forte no 2026. Muita gente vendendo ou trabalhando ou criando meios de autonomia ou de jeito de trabalhar comercialmente com a tecnologia. Você vê lá a propaganda da Graciane, do ovo lá, fazendo canvas, né? O que vai ter de gente criando conteúdo para se auto promover, né, profissionalmente, com mais ter guinada de vida para um lado empreendedor, com essa chegada de Urano em Gêmeos, com recurso da IA, né, isso transformando profissões, tá? Então isso tende a marcar. Para os signos, para Libra e para Aquário, os librianos aí que perguntaram, né, Urano em Gêmeos é o que tende a beneficiar mais os nativos de ar, principalmente Libra e Aquário, por um contexto de libertação de padrão, de inovação, de experimentar coisas novas na carreira, na vida profissional. Overdose de diferença, é um pouco isso, overdose de diferenciação, né? Então esse é um ponto importante. Se a gente pegar por casas, como me pediram, né? Urano em Áries, Urano em Gêmeos, na casa 1 no ascendente, é uma quebra de padrão, um fator de libertação, né? Eu ia fazer um comparativo, Urano quando esteve em Áries, foi a época que descambou os aplicativos de serviço, Airbnb, Uber, né? Você vê que teve até hoje ainda tem um pouco uma certa guerrinha entre os Ubers, os taxistas, né? Com Urano em Touro foi a questão das finanças, os bancos digitais, as tecnologias financeiras. Hoje você entra num site qualquer, investe na bolsa, sem ter muita intermédio, né? Você estuda lá, pesquisa, vai, investe, tira, né, galera, as bets, né? Isso Urano em Touro de 2018 a 2025 agora, né? Que acelerou todo esse fator econômico através da tecnologia de uma maneira solitária sua, ao seu jeito, né? Você não precisa ter um banco padrão, né, físico para receber o seu dinheiro, os bancos digitais marcaram. Também agrotóxicos, né, a questão alimentar, dos alimentos, tendo aí fatores bastante marcantes, né? Agora são os chips do Elon Musk, é mais ou menos isso aí, o Ana Martins. E Urano em Gêmeos é exatamente a questão da inteligência artificial, condizente também com Plutão em Aquário, não podemos nos esquecer, né? Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos, acelerando os processos de tecnologia. No ascendente, então quem tem Gêmeos no ascendente, Urano ele meio que despiroca a pessoa tem um lado meio anárquico, pode pintar o cabelo, pode mudar a aparência, pode sair de um padrão, né? Pode ter um fator de libertação íntima num sentido de presença, não querer mais ficar sufocada com padrão de relacionamento, com padrão de família,
Urano numa pessoa com ascendente em Gêmeos, ou para quem é geminiano, tem o Sol em Gêmeos, é despiroca no bom sentido, bom para nós. Então, agora, Urano em Gêmeos, ele dá um sentido de se soltar mais, encoraja mais a quebrar padrão de coisas que vinham a, padronizadas de anos anteriores na vida, né? Quem tem Gêmeos na casa 2 é o material, é o financeiro, né? As questões que envolvem o contexto de valores, dos ganhos, ganhos até de maneira diferente, através de uma condição empreendedora, né? Gêmeos na casa 3, vou colocar aqui o símbolo de Urano até para vocês se situarem. Gêmeos na casa 3 tem a questão de parentes, a casa 3 é uma casa comercial também, né? A casa 3 é uma casa associada a papéis e documentos, a estudos, a questões de aprendizado, né? A questões de informação, a questões associadas a aquilo que a gente se dispõe a conhecer de forma diferente, né? Eu tenho Gêmeos nas relações, vida 2, casamento. Então, uma alternância de ritmo ou de costume na vida 2 ou para o parceiro, tá? Quando é casa 7, quando é relacionamento. Casa 4, vida doméstica, vida familiar, às vezes alguma transição, às vezes alguma questão que muda. Casa 5, filhos. Casa 5, finanças do lar. Casa 5, vida amorosa, né? Galera que tem uns affairs aí um tanto repentinos, que surgiu do nada. Urano, às vezes o Urano pode chegar na casa 5 aí, né? Toma cuidado para não, né, sair do prumo. Casa 5 é a casa dos filhos, né? Tem um detalhe também que é a conjunção Marte-Urano, que eu não falei, né? Urano chega a Gêmeos em abril. E até junho tem a conjunção de Marte com Urano, tá? Então, perdão, em julho, tá? Julho tem a conjunção de Marte com Urano. Então, abril e julho são meses um pouco marcantes aí para os geminianos, para os librianos, para os aquarianos, em função dessa conjunção, tá? É um período de tomada de decisão, um período ali, entrada de julho, né? Um período de tomada de decisões associadas a essa casa de Gêmeos, né? Quem tem Gêmeos na 5, falei de vida amorosa, filhos, Gêmeos na casa 6, saúde, rotina, fatores que pedem uma atenção para não acelerar demais, dar uma hiperatividade, né? Um cuidado aí com estresse, né? Pode quebrar um padrão na rotina a partir dessa chegada de Urano em Gêmeos em abril, final de abril, vai ser 25 de abril, tá? Casa 7, relacionamentos, vida 2, casa 8, questões do psicológico, terapias, de espiritualidade, quem tem questões de luto, quem tem questões de perdas, né? De herança, podendo alguma vivência. Quem tem questões de Gêmeos na casa 9 é o nível superior, é a faculdade, algo acadêmico, especializações, né? Casa 10, Gêmeos na casa 10 é a carreira, ao lado profissional, é o impacto que pode vivenciar sobre algo que projetou profissionalmente, né? A ideia, casa 11, grupos, né? Perdi minha mãe com Urano na 8. Tá vendo, Tânia? Então, às vezes a casa 8, ela desencadeia alguma situação de óbito, alguma situação ali que a gente vive um pouco difícil, né? Mas também é uma casa que envolve finanças a 2, que envolve seguros, que envolve terapias. Oi, Adriana! Que envolve o lado psicológico, de espiritualidade. Às vezes a pessoa, Urano na 8, tem uma curiosidade que muita gente encontra um caminho de interesse por temas de espiritualidade. Tanto com Urano, trânsito de Urano na 8, como Urano na 12, tá?
Então, às vezes, Gêmeos na 8, Gêmeos na 12, também pode ser curioso para essa pauta do lado da espiritualidade e da terapia. A pessoa não ligava muito, de repente bate Urano lá, a pessoa dá uma abertura mental para essa condição, né? Outra curiosidade, Urano em Gêmeos, a casa 10 é carreira profissional, algo que a pessoa pode empreender, pode sair de uma empresa, pode sair, quebrar um padrão do que ela vivenciava há anos, né? Urano na 11, as finanças que vêm do trabalho, o jeito de ganhar diferente, mesmo numa mesma função. Urano na 12 é a questão das terapias, da espiritualidade, de atenção com renúncias. Urano na 12 também pode ser interessante para exorcizar complexos, tá? Exorcizar culpas, né? Abrir mão de sacrifícios ou então repensar sacrifícios que vem fazendo também, tá? Então esse é um ponto interessante. Urano em Gêmeos, ele fará trânsito na Lua e no Júpiter no mapa do Brasil, tá? Então aqui a gente tem uma curiosidade que quando Urano esteve em Gêmeos, lá nos anos 40, foi um ano que as mulheres passaram a votar. Foi o primeiro ano de voto das mulheres, tá? Então, isso é um ponto interessante nessa questão. Urano 12 pode ser que a pessoa seja assaltada. Não necessariamente, Tânia, porque Urano fica 7 anos numa região, né? A pessoa não vai ser assaltada 7 anos, né? Agora, se for assalto, às vezes um eclipse na 12, um Marte na 12, é uma coisa assim mais rápida, tá? Então, requer um certo cuidado com movimentos mais rápidos, tensos, né? No Urano, não necessariamente, tá? Agora, Urano sobre a Lua do Brasil, né? Isso pode ser um desafio. Se eu fosse conselheiro da direita, né? Pode beneficiar mulheres da direita, pode beneficiar uma leva de grupos da direita para determinados cargos políticos, especialmente ligados ao legislativo, tá? Então isso é um ponto que pode ser curioso também em relação ao movimento de Urano por Gêmeos, tá? Outra questão é que vai ser ali 25 de abril, tal, vai ser na véspera da Copa do Mundo, né? Vamos dar uma pitadinha da Copa também, né? Então, falando isso, Urano em Gêmeos, ele marca os geminianos e os sagitarianos, que é o signo oposto. É um desafio para Gêmeos e Sagitário. É uma posição benéfica para quebra de padrão, para inovação, para um fator de libertação. Não, casa 12 é casa, não, casa 12 é a casa, às vezes, do que do que a gente fica refém um pouco, né, das coisas. A gente fica meio, né, que casa 12, casa 8, né? Então isso é um pouco atrelado a essa parte, né? Você todos messiânicas. Então, Urano em Gêmeos, ele faz conjunção com a Lua e com Júpiter do Brasil, né? Então, isso pode impactar numa questão para o legislativo, uma questão que o Brasil tem Sagitário na casa 11, né? Urano ali conjunto a Júpiter, isso pode beneficiar um pouco, um tanto à direita, especialmente nas eleições legislativas, tá? Mas nas legislativas, isso é um ponto curioso também, né? E pode até beneficiar no executivo ou na presidência da República se tiver uma mulher ali no fronte também, né? O que eu não acredito, tá? Não creio muito, né? Falaremos ainda a respeito. Estamos com 40 minutos de live e tem tempo, tem tempo. Tem tempo ainda para falar coisas, tá? Então, vamos falar de Júpiter. Vamos falar de Júpiter. Júpiter, ele está em Câncer desde 30 de junho e ingressará em Leão a partir do segundo semestre, no final de julho. Deixa eu ver aqui, julho, ó, Júpiter em Leão, 30 de junho. Isso, 30 de junho, Júpiter entra em Leão, fim de junho, né? Então, aí é o seguinte, Júpiter até junho
está em Câncer. Então, isso é positivo num contexto geral para os signos de água, especialmente peixes, especialmente Escorpião, né? Júpiter esteve em Câncer em 2013 para 14, tá? Então, esses tempos de 12 a 13 foi a época de Júpiter por Câncer, tá? É um ciclo de 12 anos, tá? Então, ali por 2013, o Júpiter esteve em Câncer até 2014, meados de 2014. Então, vocês podem fazer um paralelo, né? Vai estar o retorno de Júpiter, Ana Martins. Então, o retorno de Júpiter ele tende a também marcar um ciclo novo, né? Júpiter em Câncer foi o tempo da crise hídrica, lá em São Paulo, lá aquela seca, né? Lembram da crise do Cantareira, que a turma teve que ir lá no volume morto? Então, foi Júpiter de Câncer para Leão, tá? Que é o que a gente está vivenciando agora, é o Júpiter de Câncer para Leão. Então, a crise hídrica foi mais ou menos ali, né? Aliás, outra coisa, Urano em Gêmeos para o Brasil também tem essa questão. Urano estará conjunto à Lua do Brasil e a Júpiter. O que é a Lua na astrologia também? Está associado a alimentos, está associado ao povo, está associado à agricultura, né? Conjunto a Júpiter também, né? Então, aqui, ó, Urano a 0 de Gêmeos, ele vai estar conjunto a Júpiter e a Lua do Brasil. Então, Urano também tem a ver com as questões dos fenômenos climáticos, como raios, trovões, né? Então, Urano conjunto a Júpiter, conjunto a Lua do Brasil, a gente vai ter probleminhas com a Enel aqui em São Paulo, no Rio, mais, né? Não precisa nem ser astrólogo para prever, eu sei, né? Mas é que o Urano ele dá uma certificação. Atenção aí os tornadinhos, as questões, né, atreladas ao Urano, né? Não teve relação com aspectos feitos com Saturno. Também, Juliano, também, porque aí envolve os oceanos, né? É uma soma, né? Que o Saturno e o Netuno, nessa passagem de Peixes para Áries, né? Ele dá uma alternância na questão um pouco dos oceanos, né? Das questões dos mares, mas especificamente a crise hídrica de São Paulo, ela foi num tempo de Júpiter, na época de Câncer para Leão, né? Vá, né, Cristina? Então, Júpiter de Câncer para Leão lá 2014, né? Não foi 2014 que faltou água, 2014 para 2015, pegou o volume morto lá, né? Da represa de Guarapari. Então, Júpiter também tem essa questão, tá? Urano em Gêmeos, em conjunção a Lua e Júpiter, ele dá essa tensão atrelado a alimentos, atrelado às questões climáticas que podem marcar, serem prejudiciais, né? Na parte elétrica, nas quedas de poste, enfim, tudo que a gente já vem vendo. E vale a lembrança, gente, Urano esteve em Gêmeos entre julho e outubro de 2025. Então, o que foi vivenciado num sentido de uma quebra de padrão entre julho e outubro de 2025 também caracteriza uma sequência do que foi vivenciado nessa primeira passagem de Urano em Gêmeos. Então, se você se sujeitou a experimentar um trabalho novo, a cogitar montar um negócio, a uma transição, né? Então, esse é um ponto. O Tarsínico é boa. Então, esse é um ponto a ser observado, porque se houve um ensaio para uma quebra de padrão, seja no casamento, seja na carreira, seja para sair de casa na família, seja para projeto de filhos, projeto financeiro, com essa chegada de Urano em Gêmeos, entre julho e outubro, a partir de abril, Urano volta a Gêmeos e tende a marcar uma sequência do que pode ter sido experimentado, mas de uma maneira mais constante. É a mesma história do Saturno e Netuno. Saturno e Netuno fizeram uma conjunção ano passado, entre maio e setembro, maio e agosto, né? Quando eles estavam em Áries. Fevereiro eles voltam
e dão margem para uma auditoria do que precisa esclarecer e vivenciar de realidade. Tá? Do mesmo modo com Urano em Gêmeos. Então, Urano em Gêmeos tem um fator de quebra, de padrão, de transição, acelera questões de tecnologia, de educação, de comércio, né? Os veículos aí elétricos ganhando mais proporção, mais questão comercial, desenvolvimento tecnológico e por aí vamos. Eu falava de Júpiter. O Júpiter em Câncer tem essa questão da crise hídrica que a gente pode estar vivenciando de novo, como foi lá em 2014, quando Júpiter esteve em Leão também, né? E até junho, Júpiter em Câncer repete o movimento de 2014. Então, se vocês vivenciaram alguma expansão, alguma transição lá em 2014, com a passagem de Júpiter em Câncer e depois em Leão, é o mesmo movimento, um trânsito similar ao daquela época. Com um porém, junho tem a oposição Júpiter-Plutão em Leão. Então, quando Júpiter chega em Leão, isso impacta alguma questão de desafio, de ruptura, de quebra de padrão, né? Perigo Big Tech nas eleições, também, as questões de poder das Big Techs, isso aí vai agitar bem, né? Mas o Júpiter em Leão oposto a Aquário, ele marca uma questão muito forte de presença, de poder surgir novas forças políticas, novos líderes, né? Júpiter em Leão dá um destaque especial na questão da criatividade, das artes, do que envolve um fator criativo, né? Mas também desafios de poder nessa fase, nessa época, especialmente segundo semestre, né? Oi, Elis! Então, o Júpiter em Câncer para Leão, né, mas principalmente no segundo semestre, em Leão, ele intensifica mais as questões para os signos de fogo, tende a ser mais benéfico. Digamos que os signos de fogo eles vão ter um benefício a mais, uma fase mais fluente de andar das questões. No segundo semestre, com a chegada do Júpiter em Leão, beneficia os arianos, beneficia os sagitarianos, né? Apesar de alguns desafios aí que essa oposição Júpiter-Plutão tende a marcar. Isso pode envolver vida 2, transições em geral. Jana Astros, com a condição Saturno-Netuno pode nos influenciar onde cai na Revolução Solar. Na verdade, Jana, eu priorizo o trânsito do mapa natal, tá? Eu priorizo o trânsito do mapa natal. Você pode olhar na Revolução Solar e se ela repetir alguma questão do mapa natal que a pessoa tenha, vamos supor, a pessoa na Revolução tem Saturno-Netuno na 6, ou Saturno ou Netuno na 6. Então a casa 6 ganha uma força, né? Reforça as questões da casa. Mas eu dou enfoque mais no trânsito do mapa natal e até se já houve alguma questão associada a um experimento nessa primeira fase que o Saturno e Netuno tiveram entre maio e agosto de 2025, tá bom? Então vale um olhar. Na Revolução, vale um olhar na casa, né? Especialmente se tiver angular, e é um grande ciclo, né? Uma grande, com 35 anos depois essa conjunção acontece, né? Então, e se repetir algo do mapa natal também. Quem nasceu nos anos 90, 89, 90, 91 tem essa conjunção, né? Então a geração Z aí, o que antecede a geração Z, os anos 90, que tem Saturno e Netuno, podem sentir elas mais pelo fato de terem essa conjunção. Então a casa que ela acontece dá um start para questões de longo prazo, para algo que se estabelece de maneira mais intensa, tá? De maneira mais marcante. O Júpiter em Leão também, como eu dizia, vale esse olhar no segundo semestre para a casa de Leão de cada um, tá? Então, Júpiter no ascendente, atenção aí com a imagem, com peso. Às vezes o Júpiter no ascendente testa os nossos conhecimentos, a gente vivencia o que a gente sabe de maneira mais intensa, a gente é colocado à prova no nosso saber. Se Leão for a casa 2 é o financeiro, se for a casa 3 é
parentes, lado comercial, estudos, casa 4 família, vida doméstica, casa 5 afetivo, casa 7 relacionamento, casa 10 carreira, casa 9 viagens e por aí vamos. Né? Uma curiosidade, Júpiter vai ser a posição de Júpiter na final da Copa. Júpiter em Leão, nunca aconteceu uma Copa com Júpiter em Leão. Tá? Lula liberte Júpiter no Sol e Leão no meio do céu. Aí a questão do profissional, viu, Lula? Aí o lado profissional, uma questão de expansão e conhecimento sendo colocados à prova ou sendo mais utilizados por outras pessoas. O que você tem de saber sendo propagado, sendo mais direcionado. Tá? Estava dizendo da Copa, nunca houve uma Copa com uma final de Júpiter em Leão. Tá? Aliás, falando da Copa, eu não vou fazer uma previsão para a Copa, mas eu vou dar um pitaco do que aconteceu quando Júpiter esteve em Câncer nas Copas. Tá? Geralmente, quando tem a Copa, ela começa com Júpiter em Câncer e a Copa, uma parte da Copa, Mercúrio estará retrógrado em parte da Copa. Então lembra a Copa do Mundo de Clubes que parava o jogo por causa do raio que acontecia em Nova York, né, em New Jersey? Vai ser direto, né? Que vai ter de jogo que vai parar por causa de um raiozinho, uma chuvinha que não vem. Vai rolar, né? Mas a Copa nos Estados Unidos e com Mercúrio retrógrado. Né? Júpiter em Câncer tem um grande índice. Né? Olha, tivemos acho que umas 7 Copas com Júpiter começando com Júpiter em Câncer. Tá? 5 a Alemanha foi finalista. Mas o astrólogo aqui não põe fé na Alemanha, não. Tá? 4, a Argentina foi finalista. 2 ela ganhou. Então, a Argentina é uma das minhas favoritas, assim como a Inglaterra. Porque a Inglaterra, a única Copa que a Inglaterra ganhou foi uma época de Júpiter em Câncer. Tá? Porém, contudo, todavia, a única vez que houve uma Copa recente que uma posição de Júpiter foi inédita, né? Então, Júpiter estava em Áries na Copa de 2010 e nunca tinha ocorrido uma Copa com Júpiter em Áries. E a Espanha foi campeã, foi uma campeã inédita, uma campeã pela primeira vez. Né? Então isso pode beneficiar os amigos portugueses que estão aí do outro lado da tela, né? E a Holanda também, que nunca foi campeã. Né? Mas dá uma propensão aí para uma campanha inédita ou para a Argentina, que tem uma recorrência aí de Júpiter em Câncer, além da Inglaterra. Para o Brasil, o Brasil pode favorecer, mas pelo fato do Ancelotti, que as posições para ele são boas. E o Bola, alguns astrólogos, eles gostam de olhar mais para o técnico do que propriamente para o time ou a seleção. Tá? Aí vai para a reflexão, tá? Então, pessoal, temos Portugal, né? Portugal tem aí, eu acho que pelo fato da final da Copa ser com Júpiter em Leão, pode ter melhores chances, acho que melhores chances. E vai ter o CR7 querendo fechar a carreira com um grande finale, né? Então, como Júpiter em Leão interfere em quem tem sonhos gêmeos na casa, gêmeos na 5? Aí, Emanuele, na verdade, teria que ver a casa de Leão, né? Porque aí, se Júpiter em Leão, se você tem sonhos gêmeos na 5, a casa 7 deve ser Leão, provavelmente, né? A questão afetiva, relacionamento, vida 2, né? Então, esse é um ponto a se observar. Tá? Palpista política? Boa pergunta. Política. Nós estamos em 2026, o Júpiter em Câncer, né? O Júpiter em Câncer, ele era a posição que ocorreu, Júpiter de Câncer para Leão, né? Então foi a época da primeira eleição do Lula, né?
Júpiter provavelmente na casa 9 para o meio do céu do Lula. Tem uma posição que se assemelha a 2014, que foi uma reeleição, né? A Dilma foi reeleita. Em 98, aí é uma situação do mapa do Brasil, tá? Que eu não coloquei aqui. A Lua nas progressões, deixa eu até colocar um desenho aqui, à parte, a Lua nas progressões do mapa do Brasil, ela vem pela casa 10, né? Casa 9 para 10, que é uma casa associada a poder, é uma casa associada à presidência. Ela beneficia a popularidade de quem está no poder, tá? Então, a Lua, quando ela estava progredida na casa 10 pela última vez, ela foi em 98. Em 98, o que aconteceu no cenário político? O presidente atual, então presidente Fernando Henrique, foi reeleito, né? Então, a Lua das progressões em 2026, ela está por Escorpião, a Lua das progressões no mapa do Brasil, tá? Ele está indo de Escorpião para Sagitário, na casa 10. Isso beneficia reeleição, né? Porque em 98 houve a reeleição, e a popularidade de quem está no atual poder, tá? O que pode beneficiar a oposição, como a Lua ela está progredida na 10, a Lua ela tem um contexto do simbolismo feminino. Então, digamos que uma candidatura feminina opondo à atual situação, ela pode ter mais chances do que quem quer que seja, tá? Então essa é a questão. Então vamos supor, para quem é da esquerda, as condições elas estão favoráveis para a atual situação em função da Lua nas progressões. Para quem é da direita, a questão de uma figura feminina ela pode beneficiar mais a posição da Lua progredida na casa 10 em relação ao poder, tá? Então, se eu fosse um conselheiro da direita, né? Olha, sonda aí uma mulher, né? Uma centro-direita. E da esquerda, acho que não tem muito segredo, né? O atual presidente, o presidente Lula, ele foi eleito no primeiro mandato, Júpiter estava em Câncer, Câncer para Leão, 2002, né? E da mesma forma, a Lua nas progressões favoreceu a eleição do FHC em 98, tá? Então, a Lua nas progressões do Brasil está pela casa 10. Porém, como Urano em trânsito está conjunto a Júpiter, está conjunto a Lua, né? O legislativo tende a ser muito forte na questão da direita, e a outra coisa é, do mesmo modo que a situação favorece a presidência, ela pode favorecer os governos estaduais, tá? Então, o governo de São Paulo pode ter reeleição, governos aí muito direita dos estados podem ter reeleição, enfim, tá? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então é isso. Então, pessoal, dos movimentos mais prolongados, falamos aí do Júpiter em Câncer, tem essa questão da crise hídrica, da crise alimentar, né? O Júpiter em Leão no segundo semestre, ele tem uma questão curiosa para o lado artístico, para o lado de uma presença até nova, que de repente pode beneficiar a questão política, né? A final da Copa vai ser com Mercúrio retrógrado, então prorrogação, aquela coisa de gol no último minuto, pena, não estranhe, né? Aqueles jogos que param porque uma ameaça de raio, tempestade acontece, né? Isso vai ser recorrente, né? É uma Copa que tem reincidência de Júpiter em Câncer no começo dela. A Copa ela vai no andar da Copa, o Júpiter vai mudar de Câncer para Leão e Mercúrio muda de direto para retrógrado. Então, às vezes pode acontecer de uma favorita cair ali, todo mundo achando que vai dar, e aí a favorita cai,
né? Então esse é um ponto atrelado a essa curiosidade da Copa. Favorece quem se deu bem em anos de Júpiter em Câncer, como a Argentina e a Inglaterra, e favorece seleção inédita, né? Na Copa de 2010, Júpiter esteve em Áries, nunca teve Júpiter em Áries, e vai ter final com Júpiter em Leão, nunca teve Copa com Júpiter em Leão. Isso pode dar um benefício para uma campeã inédita também, né? Oscar, o Cris, eu não fucei muito, mas o Brasil aí eu acho que pode ter novas surpresas aí. Acho que os eclipses, né? A gente tem os eclipses de 2026. Isso é importante. Bem lembrado, Juliana, bem lembrado. Vamos começar com os eclipses aqui, né? O judiciário vai continuar aí com presença, com força. Vai ter impactos aí curiosos aí na questão judiciária. Acho que a coisa ainda ali por abril, né, quando Urano chegar no Júpiter, né, pode mudar alguma coisa em relação ao judiciário, a, tentarem mexer com as coisas do Xandão, do Alexandre de Moraes, ou então ele ter aí ter uma outra presença judiciária aí marcando, né? Pensando que com Urano em Gêmeos podemos pensar uma coisa e acontecer outra inesperada nessa direção. Aí vai da casa, né? Vai da casa. A casa onde Urano estiver, ela tende a quebrar um padrão, né? Ela tende a trazer uma certa quebra de padrão, de transição, né? Olha só os eclipses. Eclipse 17 de fevereiro, em Aquário, tá? 28 graus de Aquário, questões aí de grupos, questões tecnológicas, é um eclipse no ascendente do Brasil, perto do ascendente do Brasil, né? Falando do macro, aí cabe ver o sentido, mas com Urano em Gêmeos, né? A gente é sempre suscetível a algumas surpresas, né, no contexto geral. Urano, quando muda de signo, é sempre fator de imprevisibilidade coletiva, social, né, das eleições. Tá? Então, isso é um ponto curioso. Então, tem essa questão. É que tem lugares que tem ciclos de Urano. O presidente, o Lula, ele vai estar começando a ter retorno de Urano, o Trump foi eleito com retorno de Urano. Então, tem umas curiosidades também dos ciclos dos próprios políticos também, né, sendo vivenciados. Né? Olha só, eclipse solar em Aquário a 28 graus. Tá? Eclipse lunar em Virgem, 3 de março, 12 graus de Virgem. Em agosto, eclipse solar em Leão, 20 graus. Em agosto, final, dia 28, eclipse lunar em Peixes a 4 graus, certo? Eclipse solar em Aquário a 28 graus, né? Então a gente está voltando aí um eixo, da beirinha do eixo nodal de Leão Aquário, Virgem Peixes, né? Então a gente teve eclipse na região aquariana por volta de 2016 ali, 2017, 2018, tá? Última vez em 2018, teve um eclipse solar em Aquário, tá? 27 de Aquário em 2018, fevereiro de 18. Então, já pode ser uma sinalização, um parâmetro de transição. Então, se aconteceu algo aí em 2018, em fevereiro, primeiro semestre de 18, vale um olhar aí na região de Aquário, onde foi o eclipse solar de 2026. Março tem o eclipse lunar em Virgem, 12 graus. É um eclipse na mesma posição de março de 2025. Então, questões aí de março de 2025 que foram marcantes, que tiveram alguma transição, pode ser uma reincidência. Tá? Aí depois tem o eclipse solar a 20 de Leão, né?
A gente teve um eclipse também solar a 20 de Leão em agosto de 2018. Então a gente tem eclipses no eixo Leão-Aquário já acontecendo, Aquário-Leão, que foram pela última vez em 2018, né? Então a virginiana, crise virginiana com ascendente leão, aí é a imagem, é a presença, um lado da estética, um lado do corpo, coisas que você pode olhar para si mesma, né? E aí a casa onde acontecer, observar aonde pode se envolver, aonde pode se dar, tá? Aí o eclipse em peixes também, a gente teve um eclipse em peixes aí, lunar, em setembro de 2025, né? Teve um eclipse em peixes ali, de 7 de setembro. Nós teremos um eclipse em peixes no final de agosto, mais aos 4 graus. Eclipses é aquela história, gente, fatores que desencadeiam situações, vêm à tona, né? E pelo fato da reincidência de 2018, é um ciclo, né? Vale este olhar também para esse eclipse. Tem uma outra coisa. Eita, me fala 2018, eclipse de novo, 2026. Não, calma, direta e indireta. Como diria Lulu Santos, nem tudo, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Né? Tudo passa, tudo sempre passará. Um outro ponto aí para a gente abordar 2026, mais para o final do ano, é a retrogradação de Vênus. Vênus tem retrogradação, Vênus fica retrógrado ou retrógrada de 8 de Escorpião a 22 de Libra, ali entre outubro e novembro. Tá? Tem Vênus retrô em 2026 também, olha só, tem Vênus retrô em 2026, mais no final do ano. É uma coisa de cada vez, né, Guilherme? Uma coisa de cada vez. Tem Vênus retrô no fim do ano. É uma posição de Vênus também no período eleitoral. Período eleitoral semelhante a 2018. Né? Período eleitoral semelhante a 2010. Então, ora para a direita, ora para a esquerda, ok, elas por elas. Né? Período eleitoral semelhante a, deixa eu ver, 2026, 2018, 2010, 2002. Vênus também estava retrô, se não me engano, na época de 2002. Então, tende a beneficiar aquela história. Reforça uma propensão para o atual presidente, mas também uma situação favorecendo uma força feminina de alguma maneira, né? Mesmo que não seja forte candidata. Tá? E obrigado sempre, obrigado. Semana que vem tem live. Oi, Cris, obrigado você. Semana que vem vou pensar. Acho que sim, eu aviso. Tá? E para terminar, o primeiro eclipse perto do carnaval. É perigoso viajar, a gente deve ter cuidado para viajar em eclipse. Olha, Ruth, não acho tanta noia não, tá? Não vejo tanta noia, sim, não. Teve muitos eclipses em carnaval, já acho que o passado ali beirou, né? Perto do carnaval. Imagina pedindo de alguém do judiciário, agenda diamantério, não acredito não, ou agenda diamantério, não creio não, tá? A princípio, não acredito em impeachment judiciário, não. Acho que acredito em tentativa de manobra para algo assim, né? Algo que possa tumultuar. Isso eu acredito, e vai ter ainda bastante. Tá? E para concluir aqui, quem quiser anotar, os retrógrados, Mercúrio retrógrado, essa questão de Vênus retrógrado que eu não comentei com vocês mais para o final do ano. Ela reincide, ela pode trazer à tona questões na região final de Libra, começo de Escorpião de 2018 e de 2010. Então, se foi períodos que marcou transição, que marcou fatos importantes na região inicial de Escorpião ou final de Libra, vale um olhar que pode marcar. Se for a casa 10 o profissional, se for a casa 7 relacionamento, né? Então, marcar consulta com o astrólogo pode ajudar a tirar a dúvida, tá? Então, é um ponto a se observar também, porque tende
a ser um tempo importante para repassar questões especiais nessa fase que Vênus fica em retrogradação. Tá? Então vai ser ali, ter a conjunção Sol-Vênus no dia 24 de outubro, período do Escorpião, começo de Escorpião, né? 0 grau de Escorpião aí, então vale essa atenção. Feliz Ano Novo, agenda! Então, em suma, será um ano super animado, Juliana, super animado, tá? Aí, para terminar, para quem quiser anotar os mercúrios retrógrados do ano, olha aqui, ó, cortesia para vocês, tá? Mercúrio retrógrado do ano, 26 de fevereiro a gente já tem, de 22 a 8 de peixes, junho a julho, 29 de junho a 23 de julho, ali a época da Copa, né? Vai ser uma beleza, aqueles jogos todos parando, né? Parando as partidas, né? Obrigado, Ana Martins! E no final do ano, ali, 24 de outubro a 13 de novembro, dos 20 ao 5 de Escorpião, certo? Tumulto estará no caráter do dia, convento retro... também, tumulto. Vai ser curioso, vai ser o período eleitoral também, né? Então vai ser um tal de... E vai ser um quiprocó de candidatura e por aí vamos. Certo, pessoal? Então este é o Céu de 2026. Quem quiser assistir com calma, vou deixar salvo aqui bonitinho. Marquem a consulta, quem quiser marcar a consulta, eu observo todas essas posições principais no mapa astrológico de vocês, tá? Faço a Revolução Solar também, mas faço todas essas posições no mapa natal, que é importante, que é fundamental. Revolução Solar, ela complementa, né? Ela não é o alimento principal. O meu alimento principal são todas essas posições no mapa natal. A revolução a gente completa correlacionando também com o que está rolando com o céu astrológico sobre o mapa natal. Certo? Pessoal, espero que tenham tido um ótimo Natal, um maravilhoso 2026, sobrando saúde a todos. Saúde é o principal, né? Porque tendo saúde a gente corre atrás, né? De tudo. Saúde, paz e risadas. Além, é claro, de calma e elegância, como não, né? Saúde, paz, calma e elegância para todo mundo. O Porto, vai ser campeão, né? Eu estava com a camisa do Porto aqui, Ana Martins, né? Quem era o Porto? Ah, quem sabe indo ao Porto, né? Nazareno pão de queijo. Pão de queijo tá sob custódia. Então, o meu mal, o chocotone, né? Obrigado você, Juliana. Obrigado, Juliana Mello. Obrigado, Juliana Botelho. Obrigado, Ana Freitas, Ana. Entrei há pouco, mas vou assistir com calma. Obrigado pela presença. Vou deixar salvo aqui para quem chegou tarde. Ana Martins, Emanuela. Você foi aprovada no concurso, Emanuela. Que legal, olha só, 2010, tá vendo? Então, fica atento aí aos ciclos, né? Fica atento aos ciclos de Vênus no final do ano. Para quem perdeu, anote de bate-pronto. Conjunção Saturno-Netuno em Áries, no começo de Áries. Chegada de Urano, isso em fevereiro. Chegada de Urano em Gêmeos em abril, né? Final de abril. Júpiter em Leão, final de junho e segundo semestre todo. Olhar essas casas, dar enfoque nessas casas, né? Eclipse em Aquário no grau 28 já para fevereiro, né? Eclipse em Leão lá para agosto, né? Final de julho, na verdade, né? Não, período ali do segundo semestre. Então, vale essa atenção com as posições que a gente citou, tá? Eclipses sendo 12 de agosto, né? 12 de agosto, eclipse solar ali em Leão, 20 graus de Leão, tá? Então, vale essa atenção para essas posições em especial. Saturno, Netuno em Áries, aí é a grande conjunção. Esse aperitivo que aconteceu entre maio e outubro, ele tende a trazer uma consolidação e um senso de realidade para todo mundo.
e identificando as casas, eu acho que já ajuda a ter um parâmetro e uma bússola aí para todo mundo. Certo? Chocotone, chocotone é boa, vamos maneirar no chocotone. Certo? Feliz ano novo, Laura, também, muitas bênçãos, Adriana Mendonça, obrigado aí pela presença de vocês. Ótima semana, ótimo final de 2025, ótima entrada de 2026. Saúde e paz a todos, calma e elegância também. Um abraço, feliz ano novo!